Boa noite, amados irmãos. Nós vamos começar o nosso estudo do lar dessa terça-feira cantando o hino 301. Em Jesus confiar, minha cruz vou levar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas e a calúnia mordaz, Cristo podes desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os meus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Vamos orar? Nosso Deus, nosso amado Pai que está nos céus, graças te damos, ó Deus, mais uma vez por esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, ó Deus, por esse estudo no lar, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, que nós possamos continuar estudando, ó Deus, a cada dia, não somente nas terças-feiras, mas que nós venhamos, ó Deus, buscar na tua palavra, ó Deus, a lição para a nossa vida, Pai. Ó meu Deus, nesse momento eu lhe clamo, Pai, que o Senhor seja comigo, que nada de mim saia nesse momento, ó Pai, que seja tudo do Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, me use como ferramenta, ó Deus, nas tuas mãos. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado nessa noite, ó Pai. Seja com os lares que nesse momento estão ouvindo a tua palavra, nesse pequeno estudo, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, abençoe a cada um, que o Senhor cuide de cada lar, de cada pessoa que será atingida por essa mensagem, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tantas bênçãos derramadas sobre nós, ó Deus, pela alegria da salvação, ó Deus. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmã Cláudia, que nos ajudou com o hino dessa noite. Vamos começar, então, com o nosso estudo. Antes de começar com o nosso estudo, eu gostaria de agradecer aos pastores pelo convite, agradecer a Deus pela oportunidade que me dá de poder falar da tua palavra, com muito temor que nós estamos aqui diante dessa câmera para poder transmitir a palavra de Deus. Quero agradecer também a equipe de mídia que tem se esforçado grandemente para que esses cultos, esses estudos, as aulas da escola dominical, da EBD, cheguem até seu lar. Agradecer também ao Nixon, que me deu uma ajuda
na montagem, né, para mim, me deu umas dicas boas aí. Muito obrigado, irmão Nixon, me ajudou bastante. Vamos lá para o texto. Nós vamos começar o estudo lendo Salmo 49, versículo 5. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Vou ler novamente, Salmos 49, 5. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Nosso tema hoje será alegria em tempos difíceis. Nós vamos discutir para saber se isso é possível, alegrar-se nesses tempos com tudo que estamos passando, momentos difíceis, né? Esse ano tem sido um ano bem atípico, um ano que certamente vamos lembrar no futuro, se Deus nos permitir chegar no futuro próximo aí. Nós vamos olhar para trás, vamos lembrar desse ano como sendo um ano de muitas dificuldades, de muitas turbulências, né? Então vamos lá. Vamos recapitular alguns desses acontecimentos recentes. Guerras e rumores de guerras. No início desse ano nós tivemos um ataque, o pessoal até fala bastante, né, que foi um ataque cirúrgico feito ali pelos Estados Unidos, a mando do Donald Trump, em Bagdá, onde culminou com a morte, né, do Soleimani, um general iraniano muito importante, e com isso todo mundo acreditou numa possível terceira guerra mundial. Então esse foi um acontecimento já no comecinho do ano, um rumor de guerra muito forte. Tivemos também nesse ano fortes secas, né? E consequentemente incêndios, né? Ano passado nós tivemos na nossa Amazônia, e nesse ano, começou na verdade em setembro do ano passado, mas foi terminar até esse ano, finalzinho de janeiro, os incêndios ali na Austrália, onde tivemos números terríveis, né? Foram registrados mais de 10 milhões de hectares atingidos, e a estimativa é que mais de 1 bilhão de animal foi morto durante esses incêndios. Também mais uma grande turbulência desse ano, um grande acontecimento que nos acometeu. Coronavírus, ou Covid-19, diferente das situações anteriores, onde foram casos isolados, foi um ataque dos Estados Unidos em Bagdá, o outro foi um incêndio ali na nação, na Austrália. Esse não, esse cometeu o mundo inteiro, esse vírus, né? Esse vírus chegou, impactou o mundo inteiro. Esses números que eu vou mostrar aqui desse vírus, a proporção dele é de ontem, tá? Eu peguei essas informações no dia 29/6, não sei que dia que você está assistindo, se está acompanhando hoje na terça-feira a nossa transmissão. Eu peguei esses dados no dia 29/6 de 2020, ontem. Até ontem, o coronavírus tinha infectado 10.195.680 pessoas foram infectadas com coronavírus, onde delas 5.167.274 foram recuperados e um número de 502.802 mortos. Não sabemos até quanto esses números são verdades, mas não quero entrar no mérito, isso não é o importante para nós nesse momento, mas foi algo que aconteceu, que nós não esperávamos e nos atingiu o mundo inteiro, atingiu de forma terrível, temerosa, né? Tivemos também recentemente terremotos. Só nesse mês eu fiz um levantamento também sobre terremotos. Só nesse mês nós tivemos registro de grandes terremotos, acima de 6, tremor de magnitude acima de 6. Então nós tivemos esses terremotos no Japão, nos Estados Unidos, em diversos lugares, sendo o do México o com maior tremor de maior magnitude, que foi 7,4. Então a própria natureza, o mundo está se manifestando de forma que nunca se manifestou antes. Então é algo que também tem atingido, assolado a nossa humanidade. Pragas de gafanhotos. Temos registrado gafanhotos migrando em grandes quantidades de um país para o outro, né? Nós temos ali os gafanhotos que estão saindo da Argentina, indo sentido ao Uruguai, ao próprio Brasil. Também para nós é algo que, pelo menos para mim, eu digo que é algo novo, algo que eu nunca tinha visto, nunca tinha passado por isso.
também tivemos esse ano protestos violentos por N questões políticas, por problemas de preconceito, ideologias, por várias questões. Nós estamos tendo várias manifestações pelo mundo, muitas coisas acontecendo, muita violência acontecendo nesses protestos. Essas foram algumas coisas, algumas situações que nós levantamos, que tem nos acometido, tirado a paz de muita gente. Nós estamos apenas no mês 6, né? Estamos finalizando o mês de junho, estamos entrando aí, a partir de amanhã estaremos em julho, mas estamos na metade do ano e tudo isso já aconteceu, fora outras coisas. Eu só citei aqui algumas coisas de maior proporção mesmo, de maior destaque na mídia. Mesmo com tantos acontecimentos oscilados, é possível se alegrar nesses dias? O que os irmãos acham? Pensa um pouquinho, com tudo que tem acontecido. Essas coisas acontecem em várias partes do mundo, tal, mas indiretamente acaba nos afetando, nos tirando a paz. E nós conseguimos ter alegria, mesmo com todas essas situações e tantas outras que acontecem a cada um de nós? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Salmos 27, 1. Vamos lá para Salmos 27, capítulo 1. Capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a luz, é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Novamente, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força, a força da minha vida. De quem me recearei? Então, pensando nesse tema, se é possível se alegrar, eu peguei desse versículo, eu tirei 3 atributos ou características do Senhor, do nosso Deus, só nesse versículo, para a gente ter por base, para saber se a gente tem motivos para se alegrar. Então, no primeiro eu coloquei aqui, luz. O Senhor é a minha luz. Não importa o quão densa e escura uma situação possa parecer, a luz do nosso Senhor não pode ser ofuscada de maneira nenhuma. Então não tem como. As trevas nunca vão vencer a luz. Em circunstância nenhuma nesse mundo, não importa o que aconteça, Deus ele sempre vai prevalecer. Salvação, um ponto muito importante, que eu julgo mais importante, tudo já foi vencido por nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Até mesmo a morte foi vencida por Cristo. E só em Cristo nós podemos conhecer a salvação. E fora de Cristo não existe outro meio de salvação. Não existe nenhuma possibilidade de salvação fora de Cristo. Só isso é um grande motivo para nos alegrarmos. Força. Então aqui também na parte final do versículo fala: o Senhor é a força da minha vida. Então, sobre força, mais um atributo, uma característica. Quando tudo parece sem solução e quando não temos mais força para prosseguir, é então que a força do Senhor se manifesta. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Isso acontece porque geralmente queremos solucionar as ciladas nós mesmos. Mas quando já não temos forças e lembramos de Deus e deixamos Deus agir, aí o Senhor aparece com a força sobrenatural e nos levanta novamente. Então, nesse versículo, eu consegui separar esses 3 pontos que eu considero importantes. E só nesse versículo eu já acho que a gente tem motivos suficientes para olhar para esse mundo, para essas coisas que têm acontecido com grande alegria. Mas vamos lá. Eu separei também alguns exemplos, alguns bons exemplos de pessoas como nós, pessoas comuns, como nós que passam por dificuldades também. Só que eu peguei esses exemplos, todos esses exemplos que eu peguei da Bíblia. Mas são pessoas comuns, pessoas que viveram nesse mundo e tiveram grandes lutas, grandes batalhas em suas vidas. Vamos ao primeiro exemplo, Josué. Eu fiz alguns resumos dos personagens nos quais eu separei aqui e eu vou ler para os irmãos. Josué nasceu como escravo no Egito. Ele viveu como escravo junto com o restante dos israelitas. Ele somente viu a liberdade do seu povo debaixo da liderança de Moisés, quando tinha 40 anos.
Depois disso, Josué ainda teve de esperar outros 40 anos até entrar na terra prometida, por causa do pecado dos outros israelitas. Mas durante todo o tempo que esteve no Egito e depois no deserto, Josué não desistiu. Não desistiu de seguir a Deus. Diante dos desafios que enfrentaram, muitos outros israelitas perderam a esperança e se voltaram para a idolatria. Eles tinham visto o poder e as maravilhas de Deus, mas não tinham a perseverança. Por isso não receberam a sua herança. Josué foi diferente. Ele viu tudo e decidiu por toda a sua confiança, por toda a sua confiança em Deus. Então Josué, mesmo com todas as dificuldades que passou, ele já nasceu embaixo de uma escuridão, ele já nasceu sendo um escravo. Por 40 anos escravo até sair do Egito e por mais 40 anos do deserto, e em momento nenhum ele desistiu. Ele viu tudo o que Deus era capaz de fazer, ele confiou em Deus, apesar de todas as dificuldades. A espera foi muito longa e difícil, mas no final ele liderou Israel na conquista da terra prometida. Josué perseverou e recebeu a sua herança prometida. Bom, vamos agora ao segundo exemplo, Ana. Ana era estéril, mas queria muito ter um filho. Ano após ano, ela orava por um filho, com grande tristeza, mas sem nenhuma resposta. Mesmo assim, Ana não abandonou a sua fé, nem rejeitou a Deus. Ela continuou pedindo, pondo toda a sua confiança em Deus. Um dia Ana estava orando no templo e prometeu que se tivesse um filho, ele seria dedicado a Deus. Nós podemos conferir isso em 1 Samuel 1, do 9 ao 11. O sacerdote lhe disse que ela iria receber o que tinha pedido, e ela voltou para sua casa e engravidou. Seu filho Samuel cresceu no templo e se tornou um grande profeta em Israel. Deus abençoou Ana por sua perseverança e fidelidade. Lhe deu ainda outros 5 filhos, que nós podemos ver lá em 1 Samuel 2:21. Vamos ler esse versículo. 1 Samuel 2:21. Samuel 2:21. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então Deus, aqui no caso, ele não só atendeu ao pedido de Ana, mas ele deu muito mais do que ela havia pedido. No caso de Ana, o mal que afligia era físico. E por muito tempo isso tirou a sua alegria, mas a sua perseverança em Deus colocou um cântico de alegria em seu coração. 1 Samuel 2:1. Vocês podem ler depois do 1 ao 10, que é um cântico maravilhoso de Ana. Mas eu vou ler aqui nesse momento só um, para nós ganharmos tempo. Então orou Ana e disse: meu coração exulta no Senhor. O meu poder se exalta no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Então Ana passou por tudo isso, mas ela perseverou, ela orou, e Deus honrou, muito além do que ela havia pedido. Deus é maravilhoso. O nosso terceiro exemplo é Jó. Acredito eu que nessa questão de perseverança, de fidelidade, confiar em Deus, é um grande exemplo que todos já conhecem, mas eu quis colocar ele também nessa lista. Eu acredito que para mim também é um grande exemplo, então por isso eu coloquei Jó aqui também, que ele se alegrou, no final de tudo ele teve grande alegria. O próprio Deus chamou Jó de irrepreensível. Ele servia a Deus de coração nos bons e nos maus momentos. Jó foi muito abençoado por sua fidelidade. E tinha tudo de bom, riquezas, família, saúde. Mas um dia ele perdeu tudo, seus filhos morreram, seus bens foram roubados. E Jó ficou muito doente. Mesmo assim, Jó perseverou.
No seu sofrimento, Jó questionou muitas coisas, como a razão de viver, mas ele não parou de crer em Deus e de pôr sua confiança nele. Por isso, Jó é mencionado como um grande exemplo de perseverança no sofrimento. Nós podemos ver isso em Tiago 5, 10 e 11. Tiago 5, 5, versículo 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então nós vemos que Jó, até bem depois de tudo que aconteceu, ele ainda é mencionado aqui nesse texto, em Tiago. Jó perseverou em sua fé e Deus restaurou a sua saúde, lhe deu ainda mais riquezas e abençoou com muitos descendentes. Isso vocês podem conferir em Jó 42, do versículo 10 ao 17, que é o último capítulo ali de Jó, onde Deus restabelece tudo em dobro que Jó tinha. E Jó viveu com grande alegria. Nosso quarto exemplo é Neemias. Neemias aceitou um grande desafio: reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade tinha sido destruída anos antes por Nabucodonosor. Sua terra agora estava subjugada a um império. Seu povo estava desanimado e sem dinheiro, e seus inimigos não queriam ver a construção acontecer. Mas Deus tinha colocado esse propósito no coração de Neemias, e ele não desistiu. Durante a construção, Neemias recebeu ameaças de morte e ainda teve que resolver conflitos de injustiças entre os judeus que estavam restaurando o muro. Ele até foi aconselhado a fugir para se salvar, mas diante de toda a pressão, Neemias perseverou. Graças à sua liderança, os muros da cidade foram reconstruídos e os judeus começaram a restaurar Jerusalém com um novo ânimo, com uma nova alegria. Esse texto está em Neemias 6, capítulo 6, versículo 15 e 16, que é quando Neemias finaliza ali, junto com o povo judeu, a construção do muro. O nosso quinto exemplo é Paulo. Paulo teve muito sucesso enquanto missionário, mas também passou por muito sofrimento. Em todo lugar onde pregava, fazia inimigos. Ele foi corrido para fora de muitas cidades, atacado, preso, acusado de ser falso e até sofreu tentativas de assassinato. Além disso, suas viagens eram perigosas e ele naufragou 3 vezes. 2 Coríntios 11, 24 a 27. Vamos ler esse texto. Segunda Coríntios 11, 24 a 27. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Paulo passou por tudo isso. Muitas pessoas acham que a pregação do Evangelho não vale tanto sofrimento, mas Paulo amava Jesus e amava ao próximo tanto que não desanimava diante de todos esses problemas que acabamos de ler aqui. Seu amor o ajudava a perseverar.
E os resultados foram incríveis. Paulo fundou muitas igrejas entre vários povos e escreveu grande parte dos livros do Novo Testamento. Ainda hoje, a perseverança de Paulo abençoa muitas pessoas. Paulo amou fortemente seus irmãos em Cristo e com grande alegria se lembrava dele em suas orações. Filipenses 1, 3 a 5. Filipenses 1, 3 a 5. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa compreensão do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então Paulo se lembrava com alegria dos seus irmãos e sempre orava por ele. Então esse é o nosso quinto exemplo. Nosso sexto exemplo é o melhor exemplo de todos, é o Jesus Cristo, que ele deixou os céus, a glória, para se tornar homem e viver nessa terra e sofrer por nós. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras. Passou por muito sofrimento enquanto esteve aqui na terra. Hebreus 2, 17 e 18. Ele foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar e enfrentou muita oposição, apesar de ser o Filho do próprio Deus. Mas Jesus não desistiu de nós. Por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até o fim. Ele passou pela pior humilhação e tortura, a morte na cruz, sem pecar. Por causa da sua perseverança, todos nós podemos ter acesso a Deus e à salvação. E Deus Pai exaltou Jesus sobre todas as coisas. Quando você está desanimado e parece que a bênção está demorando muito, não desiste. Persevere até o fim e você terá vitória em Jesus. Jesus aqui, ele nos amou tanto e teve a alegria de cumprir o que ele veio cumprir. E ele fez isso para que nós tenhamos alegria, para que nós, apesar de todas essas coisas que acontecem no mundo, a gente saiba que Jesus já venceu tudo isso. Na cruz do Calvário, Cristo venceu a própria morte, ele venceu tudo isso. A gente não estou dizendo que nós não passaremos por dificuldades, não teremos por algum motivo alguns desânimos, mas nesses momentos a gente tem que olhar por esses exemplos, pessoas que foram perseverantes até o fim, independente das lutas, perseveraram e confiaram no próprio poder de Jesus, que morreu para nos trazer essa alegria. Através dos exemplos e textos citados na Palavra de Deus, sabemos que é possível se alegrar com tudo que qualquer coisa que possa nos acontecer. Mas seria só isso? Não. Não fomos chamados apenas para suportar e ter alegria nas provações ou em tempos difíceis. Fomos chamados para ser a alegria deste mundo. Fomos chamados para dar sabor, para refletir a luz de Cristo em meio à escuridão. Somos representantes diplomáticos dos céus na terra. Somos embaixadores do reino de Deus. 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós temos que trazer as boas novas do céu. Nós somos os representantes do céu aqui nessa terra. Essa terra que tem passado por grandes lutas, grandes dificuldades. Hoje nós estamos no dia 30/6, numa terça-feira, mas nós não sabemos o que temos pela frente. Eu sinceramente acredito que a tendência das coisas é cada dia piorar. Hoje é um dia pior do que ontem e é melhor do que amanhã, assim diz o pastor João, com frequência. Então, amanhã um dia será mal também. Mas a gente tem que encarar isso de frente
E nós, é nossa responsabilidade como embaixadores de Cristo, embaixadores do céu, levar essa alegria ao povo, mostrar essa alegria, essa confiança que nós temos na salvação, e as pessoas que não conhecem Cristo, que elas possam ter essa esperança também, elas possam vir a conhecer esse céu maravilhoso que nos aguarda e ter essa esperança que supera qualquer coisa ruim que possa acontecer nesse mundo. Para finalizar, Salmo 122, versículo 1. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que nos alegrar, porque muito em breve a nossa embaixada, a igreja aqui na terra, ela será novamente aberta. E nós temos, eu acredito eu, que nós temos muito pouco tempo para levar a palavra ao próximo. O mundo tem se mostrado já no seu fim. Não tem muita coisa mais para acontecer. E Cristo já está pronto para retornar a qualquer momento. Então vamos trabalhar, irmãos, vamos batalhar, vamos nos alegrar com esses exemplos que nós tivemos aqui. Vamos procurar mais exemplos, nós temos vários outros, Sadraque, Mesaque, Abednego, que, como o próprio pastor Alex falou, foram salvos dentro da fornalha, foram salvos no fogo, não do fogo. E nós temos sido salvos na pandemia, nós temos sido salvos no terremoto, dos gafanhotos, no incidente dos gafanhotos, e tudo Deus tem nos livrado. Então é motivo de grande alegria, e que os irmãos possam também levar essa alegria aos demais. Vamos buscar as almas perdidas, vamos mostrar essa luz que somos, vamos refletir a luz de Cristo, vamos ser sal nessa terra. Amém? Agradeço ao irmão, aos irmãos que participaram desse pequeno estudo. Peço desculpa pela dificuldade que tenho, é a primeira vez que estou aqui. Espero que em outra oportunidade eu esteja um pouco mais tranquilo, menos nervoso, mas que Deus possa abençoar cada um de nós com a sua palavra. Nesse momento eu vou chamar a Cláudia aqui, nós vamos recitar a divisa dos estudos dos lares. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2:19. Amém. Deus abençoe.